tá ouvindo. Então vamos embora. Galera, estamos sendo gravados pelo... sei lá quem é que manda nesse trem aí. Enfim, hoje, meu povo, a gente vai começar... Na verdade, vai continuar a falar do que nós estávamos falando, né, que é a tal da corrente elétrica. A gente viu que a corrente elétrica ela é estabelecida num condutor, né, e aí, para ela ser estabelecida, a gente precisa de uma diferença de potencial, que gera um campo elétrico dentro do condutor, isso empurra as cargas. A gente viu que existe uma velocidade de arraste dessas cargas, ou velocidade de deriva, é a mesma coisa. Vimos que ao passar por uma resistência, né, rola ali um aquecimento por conta das colisões, né, internas ali no sistema. E depois a gente falou um pouco da potência, no finalzinho, acho que na última aula, e um pouco da lei de Ohm também. Beleza. Hoje, galera, a gente vai focar agora no seguinte. Para você ter um circuito elétrico, a gente precisa de uma fonte que gere energia para esse circuito. Essa fonte é chamada de bateria, né, ou pilha, mas é uma fonte. É um gerador, a gente chama de gerador, mas é um nome feio, né, porque não existe gerador. Não existe um gerador. Você não está gerando energia. Você está apenas transformando uma forma de energia em energia elétrica. Então, por exemplo, a pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. O painel solar transforma energia solar em energia elétrica. Todos esses caras que transformam alguma forma de energia em energia elétrica, nós vamos chamar de geradores de energia. Ou fonte, ou bateria, beleza? Bom, e aí o que acontece? Dentro desse sistema, ele produz energia suficiente que vai empurrar os portadores de carga dentro do circuito para que eles caminhem, né, ali naquele circuito. Então a gente diz que esses caras eles vão realizar um trabalho elétrico para conseguir gerar essa força elétrica, beleza? E aí surge um nome que é um nome meio falho assim na história, chamado de força eletromotriz, que seria uma analogia à força que a bateria faz para empurrar as cargas, tudo bem? Só que a nossa força eletromotriz que nós usamos na física não é necessariamente uma força, beleza? É, na verdade, porque nós aqui do ponto de vista macroscópico, a gente não calcula a força que as cargas estão sendo empurradas dentro do fio. Isso para a gente não tem muito significado, muito sentido. A gente vai atrás da diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial que a bateria provoca, né, entre dois pontos, para poder empurrar essas cargas, e essa diferença de potencial ela pode ser gerada através de diferença de potencial químico, pode ser através de energia solar. Essa diferença de potencial usada para empurrar as cargas, nós vamos chamar de força eletromotriz. Ok? Então, deixa eu apresentar o trem aqui. Então tá, então, a partir de hoje a gente começa a ver os circuitos simples. Maravilha. Então, o primeiro bichinho de hoje que nós vamos ver é um cara chamado força eletromotriz. Força eletromotriz. O símbolo disso vai ser aquele epsilonzinho assim, ó. Tá bom? E você pode abreviar esse cara como FEM,
beleza? F é M, é a força eletromotriz. Então, o que ela é, na verdade? Ela nada mais é, senhores, do que uma diferença de potencial, deixa eu botar aqui tudo maiúsculo, né? É uma DDP produzida por um gerador, ou por uma pilha, por uma fonte, que vai realizar um trabalho sobre os portadores de carga, provocando a corrente elétrica. Então, é isso que eu vou querer escrever para vocês. Então, a DDP produzida por um gerador, que realiza trabalho sobre os portadores de carga, né, os portadores de carga do circuito, tá? Então, vou botar aqui os portadores de carga de um circuito provocando uma corrente elétrica. Tá? Então, fiquem ligados, porque quando você pensa em força eletromotriz, o nome, ele te remete a uma força, né? E força é medida em newtons, né? Mas a nossa ideia aqui, então, não é a força eletromotriz uma força do ponto de vista físico, porque a força eletromotriz, ela é medida em volts. Por quê? Porque é uma diferença de potencial. Bom, aí, galera, o gerador, ele, obviamente, ele é um cara, naturalmente, ele é um condutor, né? Porque se ele está deixando passar cargas por ele tem que ser um condutor. E vocês viram que todo condutor, ele oferece resistência à passagem dos elétrons. Então, todo condutor, ele vai esquentar um pouco, ele vai dissipar energia. Então, você pensa que o gerador, ele também vai esquentar. A pilha que você usa no controle remoto, ela esquenta. Toda bateria, ela tem um aquecimento envolvido ali. Isso quer dizer que nem tudo aquilo que ela consegue gerar, ela lança para o circuito. Então, por exemplo, vamos supor, você compra uma pilha de 1,5 volts. 1,5 volts. Vamos supor que isso aí, ó, é a força eletromotriz da pilha. Beleza? 1,5 volts. Mas, como é uma pilha real, ela tem uma resistência inerente dela, por ela ser um condutor. Isso quer dizer que parte dessa diferença de potencial é consumida por essa resistência. Então, vamos colocar aqui uma diferença de potencial de 0,3 volts, por exemplo, só para a gente ter um número. Isto é o produto da resistência interna vezes a corrente. Faz sentido? A resistência interna da pilha vezes a corrente que passa pela pilha. Isso é uma DDP que quem consome a resistência de dentro da pilha. Isso aí quer dizer que o que sobra para o circuito é 1,2 volts. Então, a sua pilha, ela joga... Estou só chutando números aqui, tá, galera? Não que esses números sejam reais. Mas a sua pilha, ela joga para o lado de fora, ou seja, joga para fora dela, 1,2 volts. Por quê? Porque parte do que ela produziu ficou dentro dela mesma, foi consumida por ela mesma. Beleza? Mas a gente pode idealizar as coisas, né? Como a gente sempre faz, a gente primeiro idealiza,
e depois deixa o trem um pouco mais complexo, a gente pode pensar num cara chamado gerador ideal. Gerador ideal. O que seria um gerador ideal? Seria o gerador perfeito, né, cara? Aquele cara que produz energia, mas não perde nada para ele mesmo. Por quê? Porque nós vamos considerar que ele não tem resistência interna, beleza? Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Ele não possui resistência interna, não possui resistência interna, é claro que isso na vida real é praticamente impossível, a não ser que você tenha um gerador feito de supercondutor. Então, não possui resistência interna, logo, a DDP lançada no circuito, ou seja, a DDP que sai do gerador, né? A DDP lançada no circuito, vamos colocar assim, deixa eu arrumar esse A aqui, que esse A ficou esquisito. É a própria força eletromotriz. Certinho? Faz sentido para vocês, né? Porque o que ele gera é o que ele manda para fora. É como se você tivesse ali uma máquina, igual a gente viu hoje de manhã, uma máquina de 100% de rendimento. O que ele produz, ele usa como trabalho útil, por exemplo. Tudo bem? É a própria, no circuito, é a própria força eletromotriz. Beleza? Em outras palavras, eu vou escrever aqui a diferença de potencial VAB, por exemplo, nos polos da sua bateria, corresponde à própria força eletromotriz, belezinha? E aí, se esse cara estiver ligado deixa eu ver se eu tenho aqui uma figurinha. Uma resistência, por exemplo. Aqui, acho que não vai ter, não. O que será aqui? Então, aqui, por exemplo, ó. Deixa eu fazer um negócio. Tecnologia é uma coisa fantástica, né, velho? Você fica organizadinho. Então, olha só, se eu considerar que os pontos da minha pilha é o ponto A e o ponto B, então ela está gerando aí uma diferença de potencial entre os pontos A e B, e como não tem nenhuma resistência até chegar aqui, ó, esse ponto aqui, ele tem o mesmo potencial do que o ponto lá, o ponto A. Então a gente chama também de ponto A. Assim como aqui eu posso chamar de ponto B, sem problema algum, porque não tem resistência até o ponto B. Então não tem diferença de potencial entre pontos de mesmo nome, digamos assim, beleza? Então, se a diferença de potencial que sai da bateria é a diferença de potencial no circuito, esse circuito aí é um circuito composto por uma resistência, então isso quer dizer que a diferença de potencial VAB, vou botar aqui, ó, a força eletromotriz tem que ser igual ao produto
R vezes I. Faz sentido, né? Então, vamos só dar nome aqui aos bois. O VAB corresponde a DDP. Oxi, doido. DDP nos terminais. Nos terminais da bateria, né? Do gerador. O gerador. E esse Epsilonzinho é a nossa força eletromotriz. Beleza? Ou, se você preferir, vocês vão encontrar isso escrito em alguns lugares, tá? É a FEM. Força eletromotriz. Beleza. Agora, e se esse gerador for real? Agora, se o gerador for real, nós vamos ter uma resistência interna dentro da pilha, e isso tem algumas consequências. Vamos numerar aqui, ó. Eu chamei aquele de 1, foi. Esse cara aqui vai ser o 2. Gerador real. O que o gerador real vai ter, né, de diferente? Uma resistência interna. Então, aqui, ele possui resistência interna. Possui resistência interna. Logo, qual é a consequência disso? Ele vai esquentar, né? Porque a função do resistor é essa, é esquentar. O que ele produz como fenomenologia é o aquecimento. Então, parte da energia produzida, então eu vou botar assim, ó, parte da energia produzida não é produzida, né, galera? Mas a gente usa o termo produzido, vou botar entre aspas, tá? Pra vocês lembrarem que você não está produzindo nada, cara. Você está apenas transformando energia. Então, logo, parte da energia produzida é dissipada pelo próprio gerador. Faz sentido, né? Isso quer dizer, então, que você não tem mais como é que fala? Você não tem mais a questão do 100% de rendimento. Por quê? Porque agora você vai ter uma resistência interna. Essa resistência interna ela vai dar uma subtraída naquilo que você está produzindo, de maneira que eu posso escrever agora que a diferença de potencial nos terminais da bateria tem que ser o que ela produziu, que é a força eletromotriz, menos o que ela perdeu. Né? O que ela perdeu é o produto R vezes I, porque eu estou falando aqui tudo de DDP, são tudo diferenças de potenciais. Beleza? E aí o Rzinho, daqui para frente, vai ser conhecido como resistência
interna. Maravilha. Daqui para frente, galera, vale a pena a gente investir nosso tempo, logo, já de cara, numa lei que determina como você calcular coisas no circuito. Beleza? E essa lei é conhecida lei de Kirchhoff ou lei de Kirchhoff. Aí, né, vai do seu latim aí, do jeito que você tiver com o seu latim mais na ponta da língua, você fala. Beleza? Então, vamos ver o que significa essa lei de Kirchhoff ou Kirchhoff. Que cor eu coloco para você? Vou colocar essa aqui, ó. Então, lei de Kirchhoff. Cara, a lei desse cara, ele é nada mais, nada menos do que uma lei de conservação da energia. Olha que coincidência. Hoje de manhã vocês estavam vendo conservação da energia, né, com as máquinas térmicas, e agora de novo conservação da energia. A conservação da energia, dessa forma que nós escrevemos, ela vai sempre acontecer em todos os sistemas, porque existe uma simetria temporal no nosso cotidiano, cara. No nosso cotidiano existe uma simetria temporal de maneira que o tempo passa igual para todo mundo, né? E isso no nosso cotidiano, óbvio. E isso traz como consequência uma conservação da energia. Assim como, olha que legal, assim como se você tem uma simetria espacial, ou seja, imagina que você tem um plano, todos os lados, para onde você olha, a altura é a mesma. Nesse caso, você tem o que nós podemos chamar de simetria espacial, né, de translação, que eu estou dizendo, e essa simetria, ela te traz outra conservação, que é a conservação do momento linear. Então, se você tiver um sistema, né, desse, e você solta um objeto com uma determinada velocidade, ele tende a manter aquela velocidade, aquele momento linear, por conta da conservação. Toda vez que você tiver simetria em algum aspecto da natureza, você vai ter alguma grandeza sendo conservada. Beleza? Se você tiver uma simetria de rotação, ou seja, todos os lados têm a mesma distribuição, digamos assim, então você tem a simetria angular, e aí você tem o que nós chamamos de conservação do momento angular. Beleza? Quando você tem a simetria temporal, então as coisas elas se conservam energeticamente falando. E aí você tem a primeira lei da termodinâmica, você tem aí a lei de Kirchhoff, cara, você tem um bocado de lei de conservação da energia mecânica, energia cinética, aquela conversa toda. Beleza? Então, o que a lei de Kirchhoff vai falar? A diferença de potencial, galera, lembrem, a diferença de potencial está associada à energia do sistema, porque ela é dada em volts, e volts é joules por coulomb. Estão lembrando? Então, tem a ver com a energia. Então, tem coisas no circuito que dão energia, tem coisas no circuito que tiram energia. Certo? E se você somar tudo que é dado e tudo que é perdido, você tem que dar zero. Então, a ideia da lei de Kirchhoff é exatamente essa. A soma... Opa, deixa eu voltar para a cor. A soma das DDPs. Vou botar um S aqui para botar o plural. A soma das DDPs ao longo de uma malha fechada, ou de um circuito fechado, tá? Ao longo de uma malha fechada, tem que ser zero. Ou seja, é nula. Beleza? Agora, só tem que tomar cuidado com uma certa convenção, tá?
Porque a gente sabe que a corrente elétrica é como se fossem cargas positivas caminhando, e elas sempre vão do potencial maior para o potencial menor, não é isso? Que é para onde o campo elétrico aponta. Então, nesse sentido, quando você for fazer a soma das DDP, você vai seguir uma convenção. Tentem sempre caminhar no sentido da corrente. Se você estiver caminhando no sentido contra a corrente, você vai fazer o contrário. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Deixa eu colocar um asterisco aqui, sei lá, uma bolinha, pronto. Então, pode ser vermelho, azulzinho. Então, se você, convenção, tá, galera? Se você for fazer a soma no sentido da corrente, você vai seguir o seguinte. Por enquanto, estamos falando de circuitos simples, né? Os circuitos simples, eles vão ser formados por um resistor ou por vários resistores, né? E por geradores. Tá só gerador. Gerador. Beleza? Se você passar por um resistor, você vai lembrar o seguinte: o que o resistor faz? Ele dá energia ou ele tira energia do circuito? Ele pode dar energia, por exemplo, para a água. No seu chuveiro lá, o resistor, ele entrega energia para a água esquentar. Agora, do ponto de vista do circuito, ele está tirando energia do circuito ou ele está introduzindo energia no circuito? Com certeza ele está tirando. Então, você vai subtrair a parcela, você vai subtrair a parcela R vezes I. Tá? Que é a DDP, que ele vai estar lá consumindo no seu sistema. Agora, se você encontrar um gerador, o gerador ele soma, porque ele entrega energia. Então, você vai somar a força eletromotriz. Perceba que nós estamos falando de DDPs, tá? Estamos falando de DDPs. Agora, se você estiver caminhando no sentido contrário da corrente, então, se você estiver no sentido contra a corrente, aí você vai ter que fazer tudo o contrário. Olha só o que eu posso fazer. Cara, eu vou sentir falta disso aqui, ó. Quando voltarem às aulas presenciais, eu vou sentir muita falta disso aqui, ó. Essa praticidade aqui, ó. É bonito, né? Tem que falar com o IF para arranjar uns quadros chiques, pô, para você colocar na sala, assim, cheio de texto. Não é, cara? Fala lá com o seu presidente. Então, olha aí, o resistor, quando você estiver caminhando contra a corrente, o seu resistor, ele consome. Mas quando você está indo contra a corrente, você vai pensar o oposto. Você vai somar a quantidade R vezes I, a DDP, e se você passar pelo seu gerador, você vai subtrair a força eletromotriz. É claro, galera, que isso aqui é uma convenção, tá? Mas nós vamos usar essa convenção para a gente chegar em resultados iguais ao livro de vocês, por exemplo, ou... Na verdade, os resultados vão dar sempre os mesmos, se você seguir essa convenção. Mas... Enfim. Então, um exemplo aqui simples, ó. Deixa eu pegar aqui eu vi um circuito lá no analista, que é o seguinte. Olha, achei. Então, imaginem que vocês têm isso aqui, galera. Vocês têm uma fonte real
ok? Ligado numa resistência externa. O Rzão corresponde à resistência externa e o Rzinho corresponde à resistência interna. Então, é como se sua pilha, a sua pilha de verdade, ela fosse tudo isso aqui, ó. Aqui está o polo positivo, né? E ali está o polo negativo. Então, é como se sua pilha fosse esse desenho aqui, ó, representando. Então, esse símbolo da força eletromotriz e a resistência interna representa toda a sua pilha. E a gente sabe que a corrente elétrica, ela sai do polo positivo da pilha e entra no polo negativo da pilha. Se você for usar a lei de Kirchhoff aí, você vai encontrar o seguinte resultado. Qual é a nossa regra? Vamos caminhar no sentido da corrente. Nós já estamos vendo aqui que a corrente, ela gira no sentido horário, e aí você tem que escolher um ponto de partida. Qual é o ponto de partida mais usual? O gerador. Geralmente ele é um referencial ali. Então, eu começo no gerador, ou seja, aqui ó, na força eletromotriz. Eu sei que a força eletromotriz a gente vai somar, então fica força eletromotriz. Caminha. Qual é a primeira coisa que você encontra assim que você sai da força eletromotriz? A resistência interna. Como você está no sentido da corrente, você vai subtrair R vezes I. Continua caminhando. Aí você depois encontra agora o resistor externo. Então agora você subtrai Rzão vezes I. Ok? Chegou no ponto de partida, então você iguala isso a zero. Pronto. Daí para frente, olha o que você pode fazer. Se você colocar a corrente em evidência, você vai escrever aqui I é igual, então, a... Ou faz assim, né? I que multiplica Rzinho mais Rzão é igual a força eletromotriz. E aí, com isso, você pode, por exemplo, calcular a corrente do sistema. Então, nesse circuito aí, a corrente... Deixa eu até trocar de cor. A corrente do sistema, ela pode ser calculada como sendo a razão entre a força eletromotriz e a soma das resistências. Opa. Aí você já começa a pensar no seguinte, você já começa a falar, pô, então quer dizer que a bateria, ela está fornecendo uma corrente como se ela tivesse ligada, então, em duas resistências somadas, o Rzão e o Rzinho? Sim. De maneira que a resistência geral, aí você vai chamar de resistência equivalente, vai ser a soma das duas resistências. Isso aí, galera, então você pode começar a pensar numa associação de resistências. E aí nós vamos ter dois tipos de associações. Ou você vai ter as resistências em série. Aí, vamos lá. Resistência. Ou resistores, né? Acho que o mais correto seria se falar resistores. Mas, acho que virou um jargão já falar resistência. Então, resistências em série. Como que você conecta resistências em séries? Eles são conectados de maneira, galera, que a corrente que passa por todos eles é a mesma. Então, os resistores são percorridos ou atravessados, são, professor, atravessados pela mesma corrente elétrica. Pode crer?
Como que funciona isso? Vamos colocar aqui, ó, um circuito. Vou puxar daqui, porque eu também sei que eu tenho. Olha aí que beleza. Então, imagine que vocês têm isso aqui, ó. Uma fonte ideal, tá, galera? Uma fonte ideal, sem resistência interna. E aí, ela tá com 3 resistores ligados, todos no mesmo fio. Isso é importante. Se está ligado todos no mesmo fio, isso quer dizer que a quantidade de carga que passa em cada resistor é a mesma. Cuidado que tem hora que dá para... Tem gente que pensa no seguinte: como o resistor consome energia, então eu posso pensar que as cargas elétricas são transformadas em energia térmica, né? E aí a corrente elétrica que passa por aqui, por exemplo, de 3 amperes, ela chega aqui e pode cair para 2 amperes, aí chega aqui e cai para 1 ampere. Por quê? Porque as cargas elétricas estão sendo transformadas em energia térmica. Não. Você não está pipocando os elétrons. Você não está evaporando esses caras. Esses caras, eles continuam aqui. Existe uma conservação de carga. Certo? Então, a quantidade de carga que entra no primeiro tem que ser igual à quantidade de carga que entra no segundo, que entra no terceiro, e assim por diante. Consequência, a corrente elétrica é o mesmo, ou é a mesma nos 3. Beleza? Agora, do ponto de vista da sua bateria, a gente pode pensar que ela, na verdade, está olhando para um sistema composto de uma resistência só. Não é isso? Deixa eu pegar aqui a figurinha. Aí. Então, a gente pode pensar que a sua bateria, ela está, na verdade, fornecendo corrente para um sistema composto de apenas uma resistência. E essa resistência, nós vamos chamar de resistência equivalente. Beleza, galera? Se você aplicar a lei de Kirchhoff para o primeiro circuito, eu vou escrever aqui com outra cor. Vamos lá, lei de Kirchhoff? A lei de Kirchhoff fica: força eletromotriz, a gente começa com ela. Aí, saímos dela e vamos girar no sentido da corrente. Passamos pelo primeiro, então, menos R1 e passamos pelo segundo, R2 e menos R3 e tudo isso igual a zero, porque a gente chegou no final do processo. Faz sentido? Se você olhar agora para a lei de Kirchhoff no segundo circuito, você apenas vai encontrar aqui força eletromotriz menos força eletromotriz menos a resistência equivalente vezes I, tudo isso é igual a zero. Né? São duas equações para 2 circuitos aparentemente diferentes. Trabalhando as duas, olha só o que a gente pode escrever, galera. Aqui, ó, eu posso escrever que a força eletromotriz, ela vai ser igual a, já vou botar o em evidência, R1 mais R2 mais R3. Pode crer? R1 mais R2 mais R3. Aqui eu posso escrever que a força eletromotriz é igual a R equivalente vezes I. Como se trata da mesma bateria, então eu posso igualar as duas equações assim, né? Que a força eletromotriz é a mesma para os dois lados. Então eu posso escrever que R equivalente vezes I vai ser igual ao I vezes R1 mais R2 mais R3. Olha que belezinha.
E aí vocês encontram aquela equação que vocês estão acostumados lá do ensino médio, que é a equação da resistência equivalente para resistores em série. A resistência equivalente nada mais é, né, do que, se você cortar a corrente aqui, vai dar R1 mais R2 mais R3. Belezinha? Agora, você pode falar, professor, e se eu tiver uma porrada de resistores? Então, generalizando aí para N resistores. Claro, em série. Aí você vai ter que somar o R1, mais o R2, mais o R3, mais o R4, né? Assim por diante. E isso me leva a uma soma escrita da seguinte maneira, cara. Isso aqui é resistência equivalente. Vai ser igual a uma soma, por exemplo, em, sei lá, J, I, tudo faz, né? De N resistores de RJ. Então, isso corresponde ao R1, mais R2, mais R3, mais R4, né? E assim sucessivamente. Faz sentido, não faz? Isto é uma resistência equivalente. Então, quer dizer que eu posso trocar todas as resistências do meu circuito por uma com o valor dado por esta soma. E aí eu tenho um circuito idêntico, necessariamente idêntico. Percebam que aqui, galera, quanto mais resistências você for ligando, maior é a resistência final. Isso é uma característica de uma associação em série, beleza? Eu estou falando isso porque nós vamos ver a ligação em paralelo, e isso vai trazer algumas diferenças entre esses dois tipos de ligação. Outra coisa interessante, na ligação em série, por exemplo, vamos supor que essas resistências são 3 lâmpadas, né? Lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. A pergunta é, se a lâmpada 2 se apagar, o que acontece com as outras lâmpadas? Alguém tem alguma sugestão? Se a lâmpada 2 apaga, o que acontece com as outras lâmpadas? Apaga assim, queima, né? Para mim, explodir sempre é uma resposta razoável, mas eu não posso garantir nada. Explodir é sempre, né? Então, eu vou dar opções. Se a lâmpada 2 queimar, as outras lâmpadas apagam juntas, todas elas. Somente a lâmpada 1 fica acesa e a lâmpada 3 apaga, ou todas continuam acesas? 3 opções. Eu falei as 3? Falei, né? Eu acho que a 1 fica acesa só. A 1 fica acesa e a 3 apaga. Exato. Renata, você tem algo a falar? Não sei opinar. Ana Maria, algo a declarar? Eu ia falar mesmo que o João falou, mas tá. Não sei. Então vocês vão seguir. Tá aí o Hara não falar que a gente perdeu. Não perdeu o quê? Falei pra ela chutar outra, que aí vai ter só uma que a chance é de 1 em 3 do Hara ganhar e a gente não, entendeu? Se a gente acertar, a gente ganha, o Hara não. Pronto. Pensa assim, galera. Acho que a mais provável seria todos apagarem. Show. Todas elas vão se apagar. Por quê? Porque, cara, a definição de corrente, a definição de resistência em série é essa. A corrente é a mesma em todos. Se a corrente deixa de passar em um, deixa de passar em todos. Em todas as lâmpadas. Vocês não podem pensar que a corrente elétrica é uma espécie de água dentro de um encanamento. Onde, por exemplo, se você furar o cano aqui, aí o elétron, né, começa a escorrer por aqui, aí, mas continua passando por aqui. Né? Isso não é assim que funciona. A corrente elétrica, ela
tem que completar o ciclo do circuito. Então, se ela deixou de passar numa lâmpada, ela deixa de passar em todas. Aqui apaga e aqui apaga. Tudo bem? Essa é uma das características da associação em série. Antigamente, aquelas lâmpadas de pisca-pisca de Natal, elas tinham essa ligação em série, as muito antigas, né? Aí eles ligavam em série, por exemplo, 20 lâmpadas em série. Aí você ficava ali fora de casa, tomando sol, tomando chuva, e aí uma hora a lâmpada queima. Só que se uma lâmpada queima, toda a fileira apaga. E aí como é que você vai descobrir qual queimou? Você vai ter que testar uma por uma. Sacou? Então, a ligação em série, ela tem esse... Não vou falar defeito. É uma característica do tipo de ligação. Certo, galera? Mas, vamos mais. Já que a gente entrou nesse ramo, vamos pensar mais um pouquinho agora. Ó. Você tem lá 3 lâmpadas idênticas, funcionando de maneira bonitinha lá. Tá. E aí elas têm o mesmo brilho. Ou seja, elas estão consumindo a mesma energia. Eu vou fazer outra pergunta para vocês agora. Se eu ligar o fio pulando a resistência 2, o que esse fio faz? Deixa eu botar um fio da mesma cor do circuito. O que esse fio faz? Esse fio não tem resistência. Se esse fio não tem resistência, galera, o que vai acontecer aqui, ó, é que você vai ter agora um ponto, se eu chamar isso aqui de ponto C, aqui continua sendo o mesmo ponto C, né? Porque você está fazendo um ponto ter o mesmo potencial que outro ponto, já que esse caminho ele não tem resistência. Isso quer dizer que a corrente elétrica ela não passa mais pelo meu resistor. Beleza? Em outras palavras, a diferença de potencial na lâmpada é 0. Por quê? Porque eu estou fazendo o potencial ser igual nos 2 pontos. Isso é um curto-circuito, tá? Por isso que é chamado de curto-circuito. Você está encurtando o circuito. Faz sentido? Beleza, mas eu vou fazer a pergunta de novo. Se eu fizer um curto-circuito na lâmpada 2, as outras lâmpadas apagam, uma lâmpada acende, a outra apaga, o brilho delas vai mudar, mas continuam acesas. O que vocês acham? Eu acho... dessa vez era sério eu responder que as duas iam estourar. Eu achava que isso podia acontecer, mas já que não está nas opções, eu acho que as duas vão apagar, então. Renata? Não sei. Dona Ana Maria? Agora eu tô na dúvida. Aí o bicho pegou, né? Porque querendo ou não, pula um. Não tem como diminuir o brilho, porque se for diminuir uma resistência, diminui mais a corrente continua passando, né? Então, eu acho que essa tá certa. Faz Não sei. sentido. Não sei. Você começou bem o raciocínio. O que você fez aí no caminho? Você não tirou uma resistência? Uhum. A corrente elétrica tem caminho liberado para ela aqui, ó. Ela vai passar para cá. Por quê? Porque existe caminho para ela. Liberado, inclusive. Ela olha assim, ela chega no ponto C, é como se ela olhasse e falasse assim, pô, eu tenho 2 caminhos para ir. Ou eu vou por esse caminho aqui que está vazio, que não tem nada, ou eu vou por esse caminho aqui que está tampado. Para onde que eu vou? Olha, eu vou para o caminho que está vazio. Né? É como se fosse assim, tá? É só um jeito lúdico de falar. Então, a corrente, ela continua passando na primeira e continua passando na terceira. Mas ela não passa mais na segunda por conta do curto-circuito. Ok? Isso quer dizer o seguinte, você tirou uma resistência do sistema. Se você tirou, a resistência equivalente agora passa a ser apenas R1 mais R2. Porque só tem 2. Então, no geral, o que você fez? Você baixou a resistência do sistema. Agora, olha para a equação. Força eletromotriz é igual a R vezes I.
Isso aqui é igual, né, cara? A bateria é a mesma para qualquer situação. Se apagar a lâmpada, tirar a lâmpada, se você fizer, a DDP é da bateria, isso não vai mudar. Então, o que você fez, na verdade, fez cair a resistência. Consequência, aumenta a corrente. Então, por aumentar a corrente, você tem aí um brilho maior nas outras lâmpadas. Então, realmente, o João também estava no caminho certo, porque se essa corrente for suficientemente grande, as lâmpadas elas vão explodir. As outras, né? Porque ela vai brilhar mais do que ela foi projetada, dependendo da situação. Tá vendo como explodir é sempre uma alternativa válida, João? Eu sei, cara. Foi isso pra vida. Mas vocês entenderam a lógica do negócio? Sim, sim. Ah, mais ou menos. Acho que sim. Uhum. Não sei. Você Talvez. quer desabafar? Acho que Eu sim não sei também. como desabafar, mas tá bom. Vamos lá. Vamos seguindo, que aí você vai digerindo essas ideias. Tá? E aí, ao invés de a gente passar agora para a associação em paralelo, vamos tentar estudar um pouco essas coisas em série e ver, né, estudar esse negócio aqui, ver as consequências desse tipo de ligação, inclusive falando um pouco da energia desse negócio. Como seria a potência, né, análise da potência do gerador nesse tipo de situação? Então, esse aqui é outro tópico. Potência de um gerador ideal. Real, desculpa. De um gerador. Deixa eu baixar um pouquinho. Poderia ter copiado e colado, né? Mas... potência de um gerador real. O que é isso, galera? Pense assim, cara, se o seu gerador ele está lançando uma corrente para o sistema, para o circuito, então ele está lançando uma energia, né? E a quantidade de energia que ele lança a cada intervalo de tempo, isso corresponde a uma potência, que é a taxa de energia sendo jogada no circuito. Então a gente chama isso de potência do gerador. Então isso corresponde, vou escrever assim, a potência lançada. Olha o nome. Lançada. É o gerador lançando para fora dele. Então, a potência lançada por um gerador. Por um gerador. Em um circuito, né? É dada por... Vocês lembram como a gente calculou potência lá na aula passada? Vocês viram que a potência, né, ela é dada pelo produto I vezes a DDP. Então, se eu quiser calcular a potência lançada pelo meu gerador, eu preciso multiplicar a corrente que passa pelo meu gerador vezes a diferença de potencial nos terminais do gerador, porque a diferença de potencial nos terminais do gerador é a DDP que está saindo do gerador, é aquilo que está indo para o circuito, né? Mas nós sabemos que essa DDP lançada pelo gerador, ela é, na verdade, o que ele produziu menos o que ele perdeu para ele mesmo. Tá bom?
Então, fazendo aí a substituição das duas coisas, a gente faz que a potência é I que multiplica o VAB. Mas o VAB é força eletromotriz menos RI. Muito bem. Vamos ter, então, uma equação assim, ó. Potência é igual a E vezes I menos RI quadrado. Olha que divertido isso, cara. O que que é essa parcela aqui, ó? Que a gente viu aula passada. Isso corresponde à potência. Só que a potência aonde? Não está aparecendo o Rzinho aí? Então essa é a potência que a resistência interna está consumindo. Olha que legal. Então isso aqui, ó, é a potência dissipada pela resistência interna. Não sei se vai caber tudo aqui, não. Pela... Vou escrever aqui embaixo, é difícil. Potência dissipada pela resistência, vou abreviar, tá? Interna. E esse bichinho aqui tem que ser o quê? Olha só, é o produto força eletromotriz vezes I. Então, isso aqui nada mais é do que a potência total do seu circuito. Ou do seu gerador, né? Em outras palavras, é a potência total gerada, né, pela sua fonte. Vamos botar assim, potência total. E aí, como faz sentido? Esse cara aqui tem que ser a potência lançada, né? Ou seja, tem que ser a potência útil. Tem que ser exatamente aquilo que sobra do que você produziu, menos aquilo que você perdeu para você mesmo. Faz sentido? E vocês estão vendo que essa potência, galera, ela é uma função, ela é uma função da corrente elétrica. E é uma função, olha aí, de segundo grau. Função do segundo grau é uma parábola. A concavidade pode ser para cima ou para baixo. Então, vamos fazer um gráfico dessa potência lançada aí. Vou fazer duas setas. Então, aqui está o eixo vertical e aqui está o eixo horizontal. Esse eixo vertical, eu vou colocar a potência do gerador. E esse eixo horizontal, eu vou colocar a corrente. Vocês viram que nós temos aí uma parábola. Senhores, essa parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo? O que vocês acham? Essa aí não tem como responder isso tudo, não. Essa aí é foda. Essa é simples, pô. Como é que você descobre a concavidade da parábola? Se ela é virada para baixo ou ela é virada para cima? Alguém salva essa? Não? Lembra da função do segundo grau assim, ó? F de x é igual a x quadrado mais bx mais c.
Quem é que indica a concavidade da parábola? Se a concavidade é para cima, se a parábola está sorrindo ou se ela está triste? É o sinal do A. Certo? Se o A é positivo, concavidade para cima, sorridente. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Maravilha? E aí você olha que quem é o X aqui no nosso problema? É a corrente. Quem multiplica a corrente ao quadrado é o Rzinho. Então, o Rzinho faz o papel do A na função do segundo grau. E você não tem o termo C, que é o termo independente. Tudo bem? Isso só quer dizer uma coisa, galera. A concavidade é para baixo, beleza? E uma das raízes, naturalmente, é o zero, porque não tem o termo C. Beleza? O termo C, ele indica onde que a parábola nasce, se ela nasce mais para baixo ou mais para cima. Como eu não tenho o termo C, eu sei que a parábola nasce na origem. Então, eu vou desenhar uma parábola aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bonita. Minha parábola. Não, acho que dá para melhorar. Ah, ficou melhor. Então, eu tenho duas raízes. Vamos interpretar essas duas raízes aqui. Eu tenho uma raiz que é quando a corrente é igual a zero, tá aqui, igual a zero. E eu tenho uma outra raiz aqui. O que significa esses dois pontos? Concordam comigo que são exatamente os dois pontos onde a potência zero. Vocês estão de acordo? É a potência zero. Agora, galera, o que significa a potência ser zero? Significa dizer que o seu gerador ele não consegue ele não consegue jogar energia para fora. Porque essa potência é a potência que ele está jogando para fora dele. Se essa potência é zero, ele não consegue jogar nada para fora. Aqui faz sentido, né? Porque essa raiz aqui quer dizer que o seu gerador está desligado, igual a zero. E aquela outra? Que diabo de corrente é essa? Eu tenho corrente no meu gerador, mas ela não consegue fazer o gerador lançar nada para fora dele. Essa corrente ela é especial, tá, galera? Ela tem um nome. Vamos descobrir que corrente é essa. Que corrente é essa? Essa corrente é a corrente em que a DDP no seu gerador é zero. Então, vou botar aqui, ó. Nós vamos chamar ela de ICC. ICC é a corrente de curto circuito. Vou botar aqui. ICC. É a corrente de curto-circuito. E como você descobre ela? Ora, eu vou repetir aqui a equação da potência. A potência, ela é E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Se você botar a corrente em evidência, você vai escrever I que multiplica E menos RI. Faz sentido? Então, tem um produto de dois caras. Esse negócio só vai dar zero. Né? Se eu igualar isso aqui a zero, eu vou encontrar duas correntes. Uma, I igual a zero. Essa aqui eu já sei. O que ela quer dizer? Gerador desligado. Não funciona. Outra, isso aqui tem que ser zero. Mas para isso aqui ser zero, é porque a força eletromotriz é igual a RI. Então, você encontra que o I é igual a força eletromotriz sobre a Rzinho.
E essa corrente, galerinha, é conhecida corrente de curto-circuito. Quando o seu gerador tem essa corrente, ele não consegue lançar energia para fora. Aí você fala, pô, professor, mas por que ele não lança energia para fora? Sabe por que ele não lança energia para fora, galera? Porque a corrente ficou tão grande, mas tão grande, que a resistência interna começou a consumir toda a energia que o gerador produz. Olha só que legal. Então, nesse momento, o seu gerador, ele produz energia. Só que ele perde tudo para ele mesmo. Ele está comilão, nesse ponto de vista. Ele está gerando, mas ele está consumindo tudo. E aí não sobra nada lá para fora. Não sobra nada lá para fora. Então, olha que doido, cara. Você liga o gerador. Aí a corrente, se a corrente for pequenininha, o seu gerador lança pouca coisa, né, de energia para o circuito. Mas à medida que a corrente vai aumentando, a potência que ele lança cresce, até chegar num pico. Depois que passa desse ponto, se a corrente continuar crescendo demais, ela começa a... Como é que fala? A sua resistência começa a consumir muita energia. E começa a consumir a energia que o gerador próprio lança. Então ele vai perdendo potência. Tudo bem? E esse pico aí você sabe calcular ele. Deixa eu colocar aqui umas marcas. Enfim. Então aqui eu tenho um ponto. E esse ponto está me dando aqui uma potência máxima. Só tracejar isso aqui de novo. Pronto. Agora, lembrem que a potência máxima, ela corresponde... a parábola, ela é simétrica, né? Então, esse vértice aí, ele bate exatamente na metade da parábola. Então, eu posso, sem problema algum, falar que aqui vai ser a corrente de curto-circuito sobre 2. Não é isso? E, nesse momento, o seu gerador, ele tem uma potência máxima. Ele tem uma potência máxima. Faz sentido isso, galera? A potência máxima quer dizer o seguinte, é o momento em que o seu gerador está funcionando no talo. Ele está conseguindo jogar para fora dele a maior potência possível. Isso não quer dizer que ele tem o maior rendimento possível, hein? Isso quer dizer que ele vai ter a maior potência possível. Beleza? Então, quando passa pelo gerador, metade da corrente de curto-circuito é o momento onde ele tem a maior potência possível. Dá para calcular essa potência? Essa potência máxima? Cara, isso fica bem quente, né? Por quê? Porque ele tem aí... Você vê que é metade da curva, né? Então, você vê aí que ele vai ter metade da energia sendo consumida e a outra metade sendo jogada fora. Então, o que ele consegue realmente jogar para fora, ele também está esquentando. Em outras palavras, qual seria o rendimento dele aí nesse momento? Como assim? Qual seria o rendimento do seu gerador quando ele tiver com a sua potência máxima? Uai, seria máximo, né? Não. Metade? Metade. Porque por conta desse metade da curva aí. Tá, então, entendi. Aí o que acontece? Ele vai ter a maior... Ele vai estar realmente lançando muita energia para o sistema. Mas ele também está consumindo muita energia. Então, ele está esquentando demais, igual você falou. Tudo bem? Então, primeiro, vamos fazer duas coisas. Vamos calcular essa potência máxima, né? Porque a gente sabe que a potência máxima... Vou botar assim, ó, potência máxima
ela vai ser dada por E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Essa é a equação que a gente chegou. Mas nós sabemos que para ser máxima, essa corrente tem que ser a corrente de curto-circuito sobre 2. Beleza? Então vamos lá. Ó. Já sabemos quem é a corrente de curto-circuito, né? Então a potência máxima ela é igual a força eletromotriz sobre 2 vezes, aqui a corrente de curto-circuito, né? Aqui, ó. Força eletromotriz sobre R, menos R sobre 2, e CC ao quadrado. Então, vai ficar E ao quadrado sobre Rzinho também ao quadrado. Bom, isso vai dar potência máxima de... aqui fica E ao quadrado sobre 2R. Aqui fica... acho que... Calma aí, porque esse 2 aqui ele tem que entrar na... Acho não, né? Esse 2 aqui ele tem que entrar no quadrado. ICC sobre 2. Então fica um 4 aqui, ó. De buenas. Então, menos. Cortam o R lá de cima com o R aqui de baixo. Então fica E quadrado sobre 4R. Bom, daqui você, então, descobre que a potência máxima do gerador vai ser dado por, se tu fizer essa subtração aí, né, vai ficar E quadrado sobre 4R. Então, percebam que o valor da potência máxima não depende da corrente, o valor. Eu sei que quando acontece a potência máxima, é quando a gente tem metade da corrente de curto-circuito. Mas o valor dela só depende da força eletromotriz do gerador e da resistência interna. Então, nesse momento, o seu gerador está conseguindo mandar para fora a maior quantidade de energia possível. Agora, qual seria o rendimento do seu gerador? Nós já intuímos que vai ser de 50%, mas vamos ver? Fazer a continha aqui, ó. Então, vou passar para cá. Rendimento. Ou eficiência, beleza? Mesma coisa. É o mesmo esquema lá da aula de hoje de manhã, da física térmica. Rendimento. De novo, você pode ter duas letras para isso. Você pode ter o Ezinho ou o eta grego. Beleza? Vocês vão encontrar isso em livros. Então, o rendimento aqui, ou eficiência, corresponde à razão entre aquilo que você tem como útil, né, que você joga para fora, dividido pelo total. Faz sentido, né? A razão entre a potência entre a potência lançada e não preciso repetir potência, e a potência total. Show. Então, a gente vai escrever isso assim, ó. Rendimento ou eficiência, só para variar, eu vou usar o eta. Então, vai ser igual a potência que você lançou dividido pela potência total. Né? Se você trocar aqui, ó, quem é a potência que você lançou? Não é o VAB? Vou botar aqui, ó. Não é o VAB vezes o I? Isso não é a potência lançada dividido
pela potência total. Quem é a potência total? É a força eletromotriz vezes o I. Então, você pode cortar I com I, e aí essa é uma outra forma de calcular o seu rendimento. Agora, qual seria o rendimento, então? Vamos lá ver se nossa intuição bate. Potência máxima. Opa. Potência máxima. Como é que ficaria o rendimento desse troço? Quem é o VAB, galera? A gente sabe que o VAB é E menos RI. Certo? Isso é o VAB. Só que o I tem que ser agora o ICC sobre 2. E eu vou dividir tudo isso pela força eletromotriz. Ok? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, que aí depois a gente passa para baixo. E menos R vezes ICC sobre 2. Então, fica força eletromotriz. Isso aqui tem um 2. E aí entra o R do ICC. Tudo dividido pela força eletromotriz. Então, meu rendimento, ele vai ser igual a força eletromotriz menos, olha aí, Rzinho morrendo com Rzinho, menos força eletromotriz sobre 2, sobre força eletromotriz. Ora, o que é isso? Isso nada, quando eu subtraio, né, o número menos metade do número, isso dá a própria metade. Então, fica E sobre 2 sobre E. Aí você vai ter que dividir, né, o E com E, isso vai dar um rendimento de 50%. Ou seja, 1,5. Faz sentido? Opa, assustou o cachorro. Foi mal, cachorro. Senhor Planck. Deboiras, então a ideia é o seguinte: quando o seu gerador está funcionando lançando a maior energia possível, ele não consegue, ele vai ter um rendimento de 50%. Então, se ele está lá lançando, sei lá, 10.000 watts para fora dele, um gerador da peste aí, ele está consumindo 10.000 watts. Então, o mesmo tanto que ele joga fora, que ele joga para o circuito, ele joga fora. Tá bom? Então, aí depende da situação que você quer. O que você quer? Você quer um gerador funcionando no talo? Tá, mas aí você tem que também ter a noção de que quando ele funcionar no talo, ele também vai consumir no talo. Então, você tem que achar um equilíbrio para o que você quer. Para o que você quer. Depende da aplicação que você vai ter aí no sistema. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida? Essa parte foi ok. Faz sentido, né? Então, vamos botar essas resistências em paralelo agora. Repetiu, tá por aí ou já chegou no momento em que a cabeça já não absorve mais? Ou já passou desse momento? Pra mim ainda tá tranquilo. A resposta é os dois. Sim e não. Schrödinger. Eu tô aqui, mas não tô também. É os dois ao mesmo tempo. Aí depois você volta pro vídeo e assiste tudo de novo, né, Pepetinho? Exatamente. Agora eu vou ficar ouvindo minha voz e vou morrer de agonia. Vai morrer de agonia? Futuro, né? Ai, eu fico também. Eu fico, nossa, para de falar, menina. Bom, então canta uma música aí pra nós. Que aí
Porque quando você for ouvir... Entendi, pô. Faz sentido isso aí. Eu não gosto de ouvir minha voz ou me ouvir cantando. Faz sentido. Precisa acostumar, cara. Precisa acostumar. É engraçado, né? Ninguém gosta de ouvir a própria voz gravada. Então, aqui nesse caso, galera, os resistores, eles não são mais percorridos pela mesma corrente, tá? Porém, eles estão submetidos à mesma DDP. Como assim? Assim. Figurinhas. Cara, eu vou sentir uma falta disso quando for pro presencial. Nossa, velho, esse negócio de pegar as imagens. Isso é coisa linda do universo, cara. Fazer desenho depois, quando voltar para as aulas presenciais, eu vou sentir falta. Muita falta. Leva umas imagens impressas mesmo e põe assim, eu falo, isso aqui, ó. Vê aí. Cartolina. Dá aula com cartolina, com pôster. Vai, cadê? Acho que eu passei, hein? Achei você. Então tá aqui, ó. Aqui é uma associação, galera, em paralelo. Então vocês estão vendo que a grande diferença aí é que agora os resistores, eles estão todos em fios diferentes. O fato de estar em fios diferentes quer dizer que agora eles estão conectados em nós, tá? Sempre que você tiver uma bifurcação aqui de correntes, essa bifurcação, ela vai ser chamada de nó. Então isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. Nó. Beleza? Porque é onde a corrente ela se divide. Então, olha para o gerador. O seu gerador, ele tem aí uma corrente que passa por ele. Essa corrente que passa pelo gerador é a corrente provocada pelo gerador. Aí, quando a corrente ela passa por um nó, ela se divide. Então, vai uma corrente passar pelo resistor R1, você vai chamar de R1. A outra, aí duas correntes vêm para cá, ó, I2 e I3. Porque depois o I2 passa pelo R2, nesse nó aqui ele se divide, e aqui você tem a I3 passando pelo R3. Depois essas correntes todas se juntam novamente, voltando a passar pelo gerador a mesma corrente que era antes, que era a corrente I. Tudo bem? Então, isso é uma ligação em paralelo. É quando você tem divisão de correntes. Só que, aqui o que vai acontecer? Deixa eu parar de circular essas coisas. Nesse ponto aqui, eu posso chamar esse ponto de ponto A. Todo mundo de acordo, né? Só que esse ponto A, ele corresponde ao mesmo ponto A daqui. Sempre que você tiver, galera, caminho liberado sem resistor, você pode replicar o nome do ponto. Beleza? Por quê? Porque não tem diferença de potencial entre dois pontos que não tem resistência. É um curto, mas aí você pode imaginar que você tem ali, é como se fosse o mesmo ponto fisicamente falando. Beleza? Então, aqui, ó, ponto A, aqui eu vou ter também o ponto A, que é o mesmo ponto A do gerador. Claro que se tiver um resistor no meio do caminho aí, essa análise acaba. Tá bom? Agora, aqui, ó, desse ponto A aqui em cima para baixo, para esse ponto aqui, eu não posso mais chamar de A. Por quê? Porque eu tenho uma resistência, então agora eu vou chamar de B, porque eu tenho um consumo, eu tenho uma queda de potencial do ponto A para o ponto B. Então eu não tenho a diferença de potencial. Beleza? Mas aqui continua sendo um ponto B, aqui continua sendo um ponto B,
Então, conclusão. Vocês estão vendo que o resistor R1 está ligado entre os pontos A e B, o R2 está ligado entre os pontos A e B, o R3 também está ligado entre os pontos A e B? Isso quer dizer que todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Mas a minha bateria, ela continua olhando para um circuito que eu posso pensar no circuito equivalente. Eu posso pensar no circuito equivalente, que é esse circuito aqui, ó. Ao invés dela estar olhando para 3, eu posso pensar nela olhando para 1 apenas. Então, é como se eu pudesse transformar ou traduzir esse circuito com 3 resistores para esse circuito com um resistor equivalente. Belezinha? Só que agora, o que a gente vai pensar? Eu vou pensar numa situação em que eu posso conservar a corrente. Porque, olha só, vê se vocês concordam comigo. A corrente que sai da bateria é I. Depois essa corrente não se divide em 3. Então, eu posso falar que a corrente total I, ela corresponde à corrente 1, que passa pelo R1, mais a corrente 2, que passa pelo R2, mais a corrente 3, que passa pela R3. Sem problema, né? Isso aí é natural você pensar isso. Mas sabemos que pelo outro circuito, a gente sabe que a força eletromotriz é a resistência equivalente vezes I. Beleza. Agora, galera, para cada um desses pontos, olha só, eu não posso falar que, por exemplo, aqui o VAB, ele vai ser o R3 vezes o I3. Assim como eu não posso pensar que o AB aqui, o VAB, vai ser o R2 vezes I2, e assim por diante. Então, se vocês olhar o I, lembra que o I, ele corresponde ao VAB sobre o R que está lá. Tudo bem? Então, eu já vou fazer aqui a conta total. Ó. Quem é o I total? O I total é aqui. É só passar a resistência equivalente dividindo. Então, fica força eletromotriz sobre R equivalente, que é igual, olha para o I1, força eletromotriz sobre o R1, certo? Porque todo mundo está ligado na mesma bateria, que é a força eletromotriz, que é o VAB, tá? Que eu chamei de VAB, mas é a força eletromotriz. Deixa eu deixar lá, não vou apagar não. Mais a força eletromotriz sobre R2, mais a força eletromotriz sobre R3. Não é isso? Fazer com calma aqui, ó, você pode colocar a força eletromotriz em evidência. Então, isso aqui é força eletromotriz, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí, pelo mesmo motivo, ó, corta, corta, e a resistência equivalente, ela tem uma equação para esse tipo de ligação. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Estão tirando as teias de aranha aí do terceiro ano? De leve. Pronto. Se você quiser generalizar isso para vários resistores, a gente pode fazer a mesma historinha da soma lá, ó. Para N resistores,
a gente pode colocar aqui 1 sobre o R equivalente, corresponde a uma soma, de novo, né? Vou botar uma soma grandona aqui para poder... De J igual a 1 até N, de 1 sobre RJ. Não é isso? Sem miséria, né, galera? Sem miséria. E aí tem algumas características aqui, cara. Por exemplo, vamos pensar. Agora, se são 3 lâmpadas, olhem para essas resistências. Imaginem que são 3 lâmpadas. Eu vou apagar esses... Não vou apagar, não. 3 lâmpadas. Se a lâmpada 3 apaga, ou seja, ela queima. E agora, as outras lâmpadas, elas se apagam também? O que vocês acham? Explode, Pepetinho. Ele foi passar café. Ah, ele foi passar um cafezinho. Deu para acordar. Então aproveita aí, Renata. Não tô manjando esse rolê da lâmpada, Ara. Não tá dando pra mim, não. Pensa assim, ó. Para a lâmpada ficar acesa, eu tenho que passar corrente por ela, certo? Certo. Beleza. Só que eu tô queimando a terceira lâmpada. Imagina que esse R3 é uma lâmpada. Tô queimando ela. Ela, puf, queimou. Quando ela queima, ela abre lá o circuito, né? Ela quebra o fio. Você consegue enxergar que as outras lâmpadas elas são caminhos viáveis para a corrente elétrica? Porque a corrente elétrica ela sai da bateria. Aham. Então a corrente elétrica ela vai continuar passando na lâmpada 1 e vai continuar passando na lâmpada 2. Consegue enxergar isso? Sim, tipo, porque só quebrou ali no 3, né? Exatamente. Quando estava em série, isso era um problema, porque só tinha um caminho viável. E você queima esse caminho, você não passa mais em lugar nenhum. É como se você abrisse o circuito. Aqui não. Aqui você queima uma, mas as outras todas continuam ligadas. E o pior, continuam ligadas com o mesmo brilho. Por quê? Porque a corrente é a mesma. Olha o que está acontecendo. A corrente, por exemplo, I2, ela vai continuar sendo a força eletromotriz sobre R2. A força eletromotriz continua sendo a força da bateria e o R2 é a resistência da lâmpada. Isso não muda se a resistência da terceira queimar. Então, é assim que estão todas as coisas nas nossas casas. Tudo está em paralelo. Tudo. Por quê? Porque está tudo na mesma diferença de potencial, que é 220, e está tudo independente. Eu posso ligar uma lâmpada e desligar, que as outras continuam acesas. Eu posso desligar a televisão, que o resto continua aceso. Sacaram? Então, essa ligação em paralelo é ela que resolve o problema da nossa casa. Beleza? Porque todo mundo em paralelo vai ter a mesma DDP e ficam com circuitos independentes. Faz sentido? Faz. Ótimo. Então, fazer algumas aplicações aqui simples, tá? Que aí vocês ficam com o poder de fazer exercícios. Se vocês forem usar essas pequenas equações, cara, para casos especiais, digamos assim. É isso. Então, ó, vou botar aqui, primeiro caso. Tá. Vamos supor que você tem N resistores iguais, ou seja, todos de mesmo valor, tá? Só que em série. Em série. Acho que hoje eu consigo falar tudo inteiro, hein? Se você for calcular a resistência equivalente disso, a resistência equivalente é a soma do primeiro, mais o segundo, mais o terceiro,
mais o quarto, mais todos, né? Até o último. Até o último. Só que todos são iguais. Então, se todos são iguais, eu estou somando R mais R mais R mais R N vezes. Então, eu estou somando isso aqui tudo, ó, N vezes. Consequência, se eu somo R mais R mais R N vezes, o valor disso no final tem que ser N vezes R. Faz sentido, né, cara? Olha que beleza. Então, se você tiver lá 10 resistores de 2 ohms cada um, a resistência equivalente é 10 vezes 2. Pronto, você multiplica e você tem o valor da resistência equivalente no final. Show? De boa. Beleza. E se você tiver agora N resistores iguais em paralelo? N resistores iguais em paralelo. Para você calcular isso, você vai ter que abrir a soma. 1 sobre R equivalente. Isto corresponde a 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo. Opa. Né? Mais 1 sobre o terceiro, sobre o quarto, até o último. Só que é tudo igual. Então, você de novo está somando N coisas. Você está somando aqui N vezes. Então, isso nada mais é do que 1 sobre R equivalente. Isso tem que dar N vezes 1 sobre R. Para você descobrir quanto que é a resistência equivalente, mesmo, você tem que inverter essa fração, né? Então, a resistência equivalente aqui, ela vai dar R sobre N. Né? Então, coisas do tipo assim, sei lá, você tem, muito comum, você tem, sei lá, uma resistência aqui valendo, essa aqui vale 36, essa do meio 36 também, e essa aqui 36. Então, você tem 3 resistências em paralelo, valendo o mesmo tanto. Então, a resistência equivalente, você pega o 36 e divide por 3. Então, isso vai dar 12 ohms. Então, você pode trocar todas essas 3 aí por apenas uma. Né? E aí, percebam que é uma outra característica da ligação em paralelo. Lá na ligação em série, quanto mais resistores tiver, maior é o valor da resistência final. Aqui é o contrário. Quanto mais resistores tiver, menor é a resistência total. Né? Isso faz muito sentido. Agora, tomem cuidado com isso aqui. Ó. Isso aqui pode ser que confunda um pouco vocês. Onde vocês acham... Calma aí, deixa eu terminar aqui. Que aí a gente vai para essa discussão. Essa discussão ela pode ser um pouco mais longa. A gente finaliza a aula. Vamos supor que vocês têm aí uma associação dupla de resistores em paralelo. Então, associação dupla em paralelo. Como é que você calcula a resistência equivalente desse troço? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Pronto. Aí você tira o N e MC dessas duas frações. Como são dois números
ou duas variáveis, você multiplica elas, R1, R2. Agora, faz a brincadeira. R1 vezes R2 dividido por R1, sobra R2. Mais R1, R2 dividido por R2, sobra R1. Pronto. Agora você inverte as duas frações. Na hora que você inverter, você encontra a resistência equivalente. Isso é o produto R1, R2 sobre a soma R1 mais R2. Beleza? Isso é muito útil. Porque quando você tiver sempre associações duplas, de valores diferentes, obviamente, você pode usar essa equação aí para calcular, resistência equivalente. Agora, olha só. A discussão que eu quero fazer. A minha tentativa de resposta da 6 da prova de eletro. Não, obviamente, com esses valores, mas essa mesma ideia matemática. Ah, é? Só são variáveis diferentes, né? Mas a tentativa de resposta é a mesma. Pode crer. Quem vocês acham que consome mais energia na sua casa? Qual aparelho da sua casa que mais consome energia? Chuveiro, sei lá. O chuveiro. Isso quer dizer que o chuveiro... Olha só, hein, galera. O chuveiro... Até mesmo que um freezer? Freezer consome... Pô, freezer é um maior bagulho. Mas se você deixar o freezer ligado 24 horas no mês e o chuveiro ligado 24 horas no mês, você vai ver a diferença. Não. Tudo bem. Foi refutado. Imagina que você vai ligar em paralelo, que é o que acontece na sua casa, né, cara? Aqui, ó, vou botar a resistência do chuveiro e uma resistência, por exemplo, da lâmpada. Nós sabemos que quem consome mais aí é o chuveiro. Bem mais. Esses caras estão ligados em paralelo. Se eles estão ligados em paralelo, a equação da potência que se deve usar para comparar as duas é VAB ao quadrado sobre R. Né? De maneira que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Por que você vai usar essa equação? Porque as duas estão ligadas na mesma DDP. Então, se a DDP é constante, olha só o que eu estou falando, hein, galera? Se a DDP é constante, aquele que tiver a maior resistência é aquele que tem a menor potência. Não é não? Pô, tô dizendo que é. Oxi, o cachorro ficou doido. Então, aquele que tem a maior resistência é aquele que tem a menor potência. Então, como nós sabemos que o chuveiro consome mais, isso quer dizer que ele tem a menor resistência. Então, já sabemos que a resistência do chuveiro é menor que a resistência da lâmpada. E isso faz muito sentido, galera. Por quê? Porque imagina a corrente elétrica. Onde ela vai passar com mais intensidade? Certamente no chuveiro, porque no chuveiro nós vamos ter uma potência dissipada maior ali, né? Mas para a corrente ser maior no chuveiro, ali precisa ser o caminho mais fácil. Faz sentido, né? Então, a corrente elétrica que passa no chuveiro é maior do que a corrente elétrica que passa na lâmpada. Vamos colocar valores aqui, ó. Vamos supor que a corrente do chuveiro vale 25 amperes. E a corrente da lâmpada vale 1 ampere. Então, você foi lá tomar seu banhozinho, você ligou o chuveiro e ligou a lâmpada, né, para tomar banho. Qual é a corrente que passa no seu banheiro? 26 amperes. É a corrente que chega. Faz sentido, não faz? Se alguém ligar na sua casa mais alguma coisa, vamos supor, a sua mãe, o seu pai,
vai ligar, sei lá, vamos supor que o seu pai lá vai ligar um ferro de passar. Então, mais um aqui que entra na brincadeira. Ferro de passar roupa. Aí vamos supor que a corrente que esse cara puxa é de 5 amperes. Vamos supor, 5 amperes. Estou chutando valores, tá? Isso quer dizer que a corrente no chuveiro não vai mudar, a corrente na lâmpada não vai mudar, continua sendo 1 ampere. Deixa eu botar esse 1 aqui para cima. E eu tenho agora uma nova corrente de 5. O que vai mudar é a corrente que chega. A corrente que passa agora na sua casa, ela vai dar 31 amperes. Então, olha o que está acontecendo, galera. Quanto mais ligações você faz na sua casa, mais corrente você puxa, né? E, lembrando que V é igual a RI, como V é o mesmo, porque você está em paralelo, você está puxando mais corrente, por quê? Porque você está baixando a resistência. Então, quanto mais ligações em paralelo você fizer, menor é a resistência final e maior é a corrente do sistema. Beleza? Agora, vamos supor que você terminou seu banho. Então, aqui morreu. Terminou o banho. Se você terminou o banho, a corrente no chuveiro não tem mais. Mas a lâmpada continua acesa e o ferro está ligado. Então, continua passando 1 ampere pela sua lâmpada, continua passando 5 amperes pelo chuveiro. Vai mudar a corrente deles? Individualmente não, mas a corrente geral vai mudar. Então, a corrente geral agora vai ser 1 mais 5, vai dar 6 amperes. Tudo bem, galera? É por isso que quanto mais coisas você liga na sua casa, mais corrente percorre os fios da sua casa, beleza? É por isso que em muitas casas, as mais antigas principalmente, elas têm um disjuntor lá que ele derruba quando você passa por uma corrente suficientemente alta, né? Por exemplo, em algumas casas, se você liga 2 chuveiros, cara, imagina, 2 chuveiros ligados já são 50 amperes passando na sua casa. E 50 amperes nos fios da sua casa é muita corrente, dependendo da ligação que tem na sua casa. Isso pode sobreaquecer os fios, isso pode sobreaquecer elementos de plástico, né, que tem ali nas tomadas, enfim. Isso pode gerar um incêndio. Então, você tem um sistema de segurança que barra tudo isso. Ele desliga a sua casa porque você passou da corrente permitida para aquela ligação. Faz sentido? Sim, direto lá em casa cai, tipo, faz maior barulhão. Pois quando é. a gente liga tudo ao mesmo tempo. E é por isso que não é legal você colocar, tá ligado aqueles T's, os Benjamin, né? Que você exatamente isso que acontece. Liga todos os computadores num Tzinho na tomada, de junto faz pô! Putz, sério? É. Você tem que olhar pro T. Cara, isso não é difícil de você descobrir o que você pode ligar no T, não. Porque o T, ele tem explícito lá nele qual é a corrente que ele foi projetado, né? Qual é a corrente máxima que ele foi projetado. Aí você pega, por exemplo, o seu... Você lembra que a potência é V vezes I. Né? Se você olha lá no seu computador, ele tem a potência dele. Os computadores geralmente não puxam muita corrente, não, tá? Mas, por exemplo, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Vamos supor que você pega a lâmpada, 60 watts. Sua casa é 220. Isso vai te dar uma corrente de 6 por 22. Vou fazer uma conta rápida aqui. 6 dividido por 22 são 0,27 amperes. Vou botar aqui, ó, 0,3 amperes. Então, uma lâmpada não consome muita corrente. Agora, se você ligar 3 lâmpadas, você já tem aí 3 vezes 0,3 amperes. Beleza? Então, você pode fazer isso com os equipamentos. Você olha lá, pô, qual é a corrente que esse cara aqui puxa? Joga aqui nessa equação, você calcula a corrente. Qual é a corrente que aquele cara ali puxa? Ah, tem essa.
Pô, qual é a corrente máxima que esse meu adaptador ele pode aguentar? Ele foi projetado. Ah, esse aqui. Pô, se eu somar os 3 vai dar mais. É melhor não, hein? Pode dar ruim. Sacou? Então você pode analisar por esse lado aí. 0,3 amperes. Professor, Diga. você comentou aí, depois você escolheu a lâmpada. Tipo, você estava argumentando que a lâmpada gasta mais que o PC, ou você só escolheu porque você me deixou meio curioso agora, como que uma lâmpada gasta mais que um computador? Não, acho que não. Acho que a potência do computador é maior, mas eu não sei o valor. Tem que olhar aqui. Segura aí, vocês vão virar de cabeça para baixo. Da minha fonte aqui do PC é 400 watts, mas ela é uma fonte mais ou menos, não é uma muito Pronto. braba. Então tá bom, 400 watts. Então, Eu falei, caralho, será que minha fonte é tão puxadora de energia assim? não, é porque realmente eu não tenho ideia, velho. Não tem ideia. Então, 400 watts. 400 dividido por 220. Já são quase 2 amperes. Ok, 2 amperes na conta. Aí isso o seu, né? Aí você tem que ir somando os outros para você ver quanto que vai puxar cada um deles. Agora, quer ver uma outra coisa interessante? Só para finalizar a aula, então. Se você, por acaso, ficar curioso e ligar o seu chuveiro em série com uma lâmpada, olha só, resistência do chuveiro e uma resistência de uma lâmpada. Ligou em série, aqui, ó, em 2 pontos A e B. A pergunta agora é, e agora, José? E agora, João? Quem consome mais energia, o chuveiro ou a lâmpada? Olha, como a resposta mais óbvia é chuveiro, eu vou responder lâmpada. E você está correto? Porque agora você não pode mais olhar para essa equação aqui, ó. Porque essa equação ela está dizendo que a DDP, né, ela é constante, né? Claro, você está comparando duas coisas. Claro que você pode usar essa equação individual para cada elemento, mas se você quer comparar as coisas, é melhor você olhar para essa outra equação aqui, onde P é igual a R I quadrado. Por quê? Porque agora quem é igual para todo mundo é o I. A corrente que passa nos dois é a mesma. E aí, olhando para essa equação, aquele que tiver a maior resistência, olha que loucura, é aquele que consome mais. E quem tem a maior resistência? A lâmpada. Então, quem consome mais aqui? A lâmpada. Então, depende da ligação que você está fazendo. Chique, não? Doido demais. Doido demais. Doido demais. Bonito isso, né, senhores? Sim, muito legal. Agora, Renata, se o seu junto está desarmando com o computador ligado, eu acho que tem algum problema no T que você está usando. Ele deve estar conseguindo conectar os pinos, viu? Lá dentro do seu junto. Aí está dando curto e está Então, desarmando. eu fiz uma gambiarra no meu T. É porque, tipo, ele era aqueles de 3 entradas, né? E aí a tomada lá só de 2, aí eu arranquei uma perninha. Mulher, tu é doida. Hoje não pode não? Não pode, não. Ah, você arrancou a perninha do meio. É, É, Ah, até. você comprou o fio terra. Ah, tá. Assustar outro, cara. pois é, eu, tipo, eita, porque eu fiz isso em todo tomando da Não, eu casa. achei que você colocou mais um ali, além das 3 entradas. É que eu pensei nas entradas como entrada de tomada. Não, arranquei só a perninha mesmo. Não, não tem, assim, Não tem problema não, né? não tem problema, velho, porque na real, a maioria, olha só que viagem, a maioria das instalações elétricas no Brasil não são aterradas. Então, aquele terceiro pino não serve pra porra nenhuma. Foi o que eu pensei. A maioria não serve pra porra nenhuma, porque não é aterrado, então ele tá ligado em lugar nenhum. A maioria, mas tem alguns lugares que são, mas em geral não. Né? Aí Mas você... a elétrica da casa é toda velha e tal, tipo, Ah, tem isso também.
Porque o T, se eu não me engano, depois você dá uma olhada no T, aí você olha ele lá, ele aguenta até 10 amperes, tem uns T's que aguentam 10 amperes, tem uns que aguentam 20 amperes, então eu acredito que para você conseguir chegar com essa corrente aqui, usando o padrão do computador do João, você precisa de 5 computadores para chegar em 10 amperes. Então, gente, acho que não foi isso tudo, não. Tinham 3 computadores ligados só no mesmo. E notebook, né? Dá uma olhada na fonte de cada um, porque pode ser que o do João consuma menos. Entendi. Fosse um Entendeu? dois... O ideal é vocês comprarem aquela régua, né, que vem várias tomadas e tem um fusível. Pois é, o fusível. Tem um fusível bem aqui assim, ó. Porque aí quando você alopra demais, você, né, passa dos limites, o fusível ele tem uma corrente que ele estabelece como o limite dele. Então, comprei uma régua que passa no máximo 25 amperes. Então, você vai somando coisa, passou 25 amperes, ele quebra. É como se ele estivesse colocando uma resistência em série aqui, ó. Porque se ela queima, tudo apaga. Show. A gente até tem uma régua. Só que, tipo, a gente senta todo mundo pra estudar junto na sala. Aí liga todos os computadores e todo mundo com 2 telas e carregador e 1 milhão de coisas. Aí precisa de muita tomada. Com o fusível lá, vocês ficam sossegados, que aí não vai dar curto, né, no sistema. Muito bom. Muito bom. Fechamos por hoje? Tá ótimo. Acabamos mais cedo, né? 10 minutinhos só. Tá quase. Reclama não, porque isso, tá maluco? Né? Eu tenho tempo livre, João, me deixa. Olha a diferença de uma pessoa com tempo tranquilo. A pessoa... olha isso, velho. Uma aula de 2h30, praticamente. A pessoa com 10 minutos, ela fala, já? Com 2h10 de aula, praticamente. Assim, não o vídeo, né? Porque o vídeo a gente começou a gravar depois que a gente iniciou nossa conversa. Mas a aula toda, o horário todo, tá de parabéns, Renato. Acho que o trabalho te fez bem. Pois é, me fez mesmo, cara. A gente olha a vida por outra perspectiva. Recomendo a todos. Você se fode tanto, que qualquer coisinha já é um puto no bagulho da hora. Para a gravação aqui, meu povo.